nome é Tula Pires, sou professora de Direito Constitucional da PUC do Rio, sou mulher preta, sou mulher de axé, sou mãe da Dandara e sou bailarina. Os caminhos sempre tiveram muito próximos, né, mas a gente demorou a se conhecer pessoalmente. A gente já dividia há muito tempo a agenda de luta, os compromissos e muitos amigos. Mas o fato da gente ter que se desdobrar e se multiplicar e estar em vários lugares para lutar pelos nossos e pelas nossas acabou fazendo com que a gente se conhecesse pessoalmente muito tardiamente, né? Então, tem muito pouco tempo de convívio físico, pessoal, com a Mari, embora, né, a gente já se conhecesse de longa data, pelos compromissos, pelos amigos, e os contatos físicos que tivemos, a gente só teve a oportunidade de confirmar tudo isso. Então, a gente se conheceu dividindo mesa, né, dividindo luta, nos muitos eventos que a gente compartilhava, né? Normalmente, a gente não conseguia, né, ter o prazer de estar na mesma mesa. Normalmente, a gente estava no mesmo evento, cada uma num dia, assim como teria sido na última quinta e sexta-feira, onde eu estava prevista para quinta, um evento na UFRJ, e ela falaria na mesa da sexta. Então, a vida sempre foi assim, muito próxima, né? A gente sempre tinha uma mesma agenda, a gente tinha o mesmo lugar de trabalho, né? A gente lutava por direitos humanos, mas por uma perspectiva de direitos humanos que não costuma ser uma perspectiva ousada, mobilizada por quem está aí, né? Porque é uma perspectiva que pensa os direitos humanos a partir dos nossos, para que ele seja capaz de ser aplicado aos nossos e de chegar nos nossos. Então, as agendas sempre foram muito próximas, né? E a gente sempre esteve muito perto. Engraçado que quando a gente se conheceu pessoalmente, não tinha esse lugar de distanciamento ou aquela coisa de não... né, será que a gente se conhece, de cerimônia para falar? Porque, efetivamente, a gente já se conhecia. A memória favorita acho que foi a primeira mesmo. O primeiro encontro foi até um evento na PUC, na casa onde ela se formou e eu também. E foi um evento puxado pelo coletivo Madame Satã. Vocês podem imaginar o que deve, né, deve ser a vida de um coletivo desse, numa instituição católica. E foi, acho que a minha memória favorita, porque foi o momento que a gente conseguiu verbalizar, né, essa saudade de quem sempre esteve tão perto, né, essa proximidade de quem nunca tinha se conhecido e de afinar, né, as trajetórias assim, de uma maneira tão leve, tão doce. Obviamente, ninguém precisou apresentar nenhuma a outra, né? A gente efetivamente já se conhecia. E foi aquele abraço de amigas de infância, uma conversa boa, longa, né? Uma mesa boa, uma discussão boa, onde uma consegue efetivamente complementar a outra, levantar a outra, né? E para mim é a memória favorita porque foi a primeira, foi muito especial e foi a mais antiga, né? Sim, ao mesmo tempo, né? Disse o quanto a diáspora, né? O quanto a realidade das mulheres pretas faz com que a gente seja tão próxima mesmo não se conhecendo. Então, assim, essas constatações que a gente já teve com outras companheiras, mas ter uma com a outra, para mim é a minha memória favorita. E porque foi um momento de tietagem, né? Também. E aí é muito bom quando a gente consegue não apenas estar com as nossas para a luta, para a briga, mas para tietar, para demonstrar admiração, afeto, carinho. E depois as manifestações, assim, é muito gostoso receber depois os prints, até depois da execução. Alguns desses amigos que a gente já compartilhava me mandaram os prints que eu ainda não tinha visto desse dia, né, que ela mandando para eles, né, e contando para esses amigos próximos como tinha sido o nosso encontro. Então, para mim, por tudo isso, ficou sendo a memória mais... Eu acho que ela tinha uma capacidade que a gente encontra pouco por aí, né? Porque é uma firmeza muito direta, com um sorriso muito largo, né? Normalmente, a gente vai perdendo a capacidade de sorrir diante da brutalidade do racismo, do machismo, da heteronormatividade compulsória,
das muitas violências que a gente sofre, a gente vai perdendo a capacidade de sorrir, né? A gente é criado para rir de qualquer coisa, de todo mundo, e quando a gente começa a ver a entender as violências, a gente vai perdendo a capacidade de sorrir. E acho que a grande marca dela era conseguir manter, né? Manter muita coisa, manter muita gente junta, manter a possibilidade de diálogo entre grupos que normalmente têm muita dificuldade de dialogar, manter um canal aberto, franco, com todas as pessoas, né, pelas quais passaram pelo caminho dela, e manter o sorriso, né? O que, no nosso caso, vindo da onde a gente vem, é um ato de coragem, um ato político, de uma grandeza que poucos conseguem compreender. Então, acho que ela tinha essa possibilidade, né, de fazer uma política séria, uma política responsável, uma política combativa, mas com um sorriso, né? E com um sorriso ela desafiava muita gente. Muita gente que não nos permite sorrir, não nos permite sentir, não nos permite chorar, né? E acho que com um sorriso ela fazia muito isso, né? E com um sorriso também ela acolhia, com um sorriso também ela reenergizava, né? Com um sorriso ela era capaz de oferecer confiança, oferecer possibilidade a quem essa sociedade tira. E com isso havia uma costura, né, e uma forma de fazer política, apesar da ciência de todas as limitações que essa forma de fazer política tem, porque esse sorriso de ingênuo não tinha nada, né? Eu acho que essa é a marca para mim, né? Eu acho que é um talento que eu vi pouco, vi muita gente preta séria fazendo política, das quais eu me orgulho muito, mas acho que esse sorriso, né, eu lembro de vê-los com essa força em duas mulheres pretas que são muito importantes para mim. Uma Lélia Gonzalez e a outra Marielle Franco. Num primeiro momento, eu fui com muito ódio, né? Eu fui sem conseguir chorar, eu fui com muita raiva do que estava acontecendo. E eu cheguei muito na defensiva, né, na Cinelândia, às 11 da manhã. E foram os abraços, principalmente das minhas, mais velhas e mais novas, que foram me desmontando, né? Foram tirando um pouco essa defensiva e me foi possibilitando sentir cada abraço e dividir aquele momento com muita gente. E essa divisão de momento, ela foi muito importante, eu acho, para lidar com isso, porque tinha nos abraços, e muitos foram os abraços sinceros, abraço entre humanos, momento raro entre nós. E eu vi muita gente mobilizada, eu vi uma mobilização à altura da luta e da batalha da Marielle, mas aquele incômodo que me fez sair de casa, ele também me acompanhou durante o ato, né? Porque as pessoas, em alguma medida, muitas delas não estavam mobilizadas pelo que a Marielle era e o que ela representava para muitos e muitas de nós, mas por buscar algum tipo de aproximação da Marielle com as suas próprias experiências. Então, o lugar de poder exercido pela Marielle, em alguma medida, aproximava a Marielle de alguns corpos que não costumam sentir e registrar os nossos, quando caem, quando tombam. E esse incômodo, ele era visível na maneira pela qual as pessoas começaram a falar da execução e começaram a falar da morte. É uma necessidade de demarcar o lugar político dessa morte. E eu não estou tirando o lugar político dessa morte, mas eu tô reivindicando o lugar político de tantas outras mortes, né? Como a de Cláudia,
como a do menino Benjamin, 2 dias depois, enfim. Na verdade, não é para retirar o lugar político da morte da Marielle e do Anderson, mas para reivindicar o lugar político dos outros corpos pretos e indígenas que vêm tombando por aí. E que não são registrados nesses termos. Isso continua me incomodando muito. Continua me incomodando muito que muita gente brade o legado de Marielle e não internalize, né, o que isso significa com verdade, né? Que não traga para as suas vidas e para as suas ações mais do que culpa narcísica. Isso continua me incomodando muito. Me permitir sentir a dor e abraçar e ser abraçada, porque foi uma morte devastadora, principalmente por ver muitas mais velhas e muitas mais novas igualmente desestruturadas. E aí a gente vê o tamanho do estrago, né? A minha filha de 5 anos me perguntou: mãe, vão me matar também? E a resposta que eu tenho para dar para ela, eu não consigo dizer. E estar do lado de pessoas que bradam o legado da Mari, mas que não vão fazer nada com isso, é ainda muito difícil de lidar. Mas acho que alguns, e algumas pelo menos, podem levar desse evento uma possibilidade de agir diferente, né? De sentir diferente, de registrar outras coisas, né? Que até então não vinham registrando. Por enquanto, é nisso que a gente se apoia para seguir adiante. Eu não sei, acho que a gente não tem acesso a muita coisa, assim. Eu acho que o não treinamento da gente na zona do ser faz com que a gente não tenha também exercício para raciocinar nos termos em que essa gente raciocina. Então, vindo de onde a gente vem, fica muito difícil, assim, tentar buscar uma justificativa racional. Acho que tem um incômodo grande, eu acho que ela tinha potencial de produzir outros muitos incômodos, outras muitas rupturas. Não sei se foi por isso, não sei em que termos isso, em alguma medida, influenciou a sua retirada violenta de nós, mas, independente de qual tenha sido a intenção, e eu acho que uma coisa a zona do não ser nos ajuda a olhar para a execução da Mari e do Anderson, é o fato de que a gente, para conseguir entender as violências que ocorrem com a gente aprende a se desapegar das intenções do outro ou da outra. Então, quando a gente discute racismo, né, normalmente a gente discute racismo da sua dimensão institucional e estrutural, porque pouco importa qual seja a intenção da pessoa que produz violência e reproduz violência contra nós. Pouco importa se ela está fazendo isso com consciência, sem consciência. O fato é que a gente tem uma série de efeitos desproporcionais e violentos que abatem as nossas vidas e condicionam as nossas possibilidades e impossibilidades de ser, de estar no mundo. E a única coisa que eu consigo fazer diante da execução da Mari e do Anderson é raciocinar nesses termos. Então, assim, eu efetivamente estou muito menos preocupada com as intenções daqueles que nos retiraram brutalmente, covardemente, Mari e Anderson, e mais preocupada com os efeitos devastadores e desproporcionais que essas execuções terão sobre nós. É isso, um quadro político como a Mari é difícil de construir. A gente passou um bom tempo para que Mari pudesse brotar nos termos em que brotou. É difícil a gente ver hoje em dia companheiros e companheiras que estão de frente, né, dessa intervenção ridícula e de frente, né, desses desmandos e desses abusos permanentes dessas forças
de insegurança e dessas instituições nada democráticas que temos, principalmente nos últimos anos, e o efeito, né, dessa execução sobre essas pessoas é muito devastador. Né? É um efeito que foi percebido e foi entendido por uma criança de 5 anos. E que, obviamente, eu não sou nenhuma alucinada, né? E verbalmente eu tentei privar minha filha de toda e qualquer narrativa que pudesse fazê-la sentir o que ela verbalizou. Mas ela percebia o meu corpo, percebia o corpo do pai e percebia que aquilo que estava sendo verbalizado, numa tentativa de blindá-la, estava sendo dito de outra forma. E o efeito disso, o efeito de outras crianças, filhas de amigas que com 11 anos falavam para a mãe, mãe, não vai trabalhar hoje não, estou com muito medo. Não quero ir para a escola não, estou com muito medo. As mais novas olhando para mim falando, o que a gente faz agora? As mais velhas sem força para ter que passar mais uma vez por momentos como esses. Então, eu estou menos preocupada com a intenção do que tirou ela, e mais com os efeitos. Óbvio que eu quero que sejam responsabilizados, óbvio que eu quero... Eu não falo em justiça porque eu sou do direito e eu não acredito no sistema de justiça. Não acredito no sistema de justiça porque ele é racista. Não acredito no sistema de justiça porque o sistema de justiça em nenhum momento nos deu uma dica, em nenhum momento de sua formação, de que é possível acreditar nele. Estou no direito exatamente por isso, por não acreditar e por disputar esse espaço, porque a gente não está em condições de escolher qual é o campo de batalha. E esse é um campo de batalha que precisa ser disputado para que a gente produza, pelo menos, desconforto. E é claro que eu quero algum tipo de responsabilização, é claro que a gente não vai endossar discursos punitivos, é claro que a gente está vigilante para que não deturpem, né, a responsabilização com espetacularização, nem da morte, nem da persecução de quem quer que seja. Mas a minha preocupação maior tem sido com os efeitos sobre aqueles e aquelas pelos quais Mari lutou, né? Os efeitos dessa execução sobre, né, gente preta, sobre gente indígena, sobre a população LGBT, sobre mulheres, sobre a favela, sobre a classe trabalhadora, eles são muito devastadores. E esses eu acho que são os efeitos com os quais eu pretendo mobilizar mais a minha energia. Acho que vai ter gente com força, e é necessário que tenha também, que vai mobilizar energia para fazer outro tipo de leitura do que aconteceu e oferecer para a gente aí alguns caminhos de organização, de agência, mas, para mim, vindo de onde eu venho, com o treinamento que eu tenho, faz mais sentido não mobilizar energia tanto para as intenções de quem violenta, mas mais para os efeitos, de novo, desproporcionais que serão sofridos para aqueles que são permanentemente violentados. A minha IA, fez um vídeo que é o vídeo que tem me ajudado a levantar quando, nesses dias, especialmente tentam manter no lugar, né? Esse trecho desse vídeo é pequeno, e ela, em dado momento, ela diz: não larga minha mão, não solta minha mão, que eu não soltarei de vocês. Vamos, 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 que é o mundo é das mulheres. Falar, não queria dizer nada para ela, porque eu acho que ela soube como poucas o que cada uma dessas palavras de mim significava. Acho que se eu tivesse a oportunidade de estar com ela nesse momento, eu queria dar um grande abraço, né?
Mas se eu tivesse que falar alguma coisa, eu acho que eu falaria: não solta a minha mão. De onde você estiver, não solta a minha mão.